Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT, esse é o Magos do Arduino e no vídeo hoje nós vamos falar sobre o sensor de batida, também conhecido como Knock Sensor ou até mesmo Hall Sensor. Então neste vídeo você aprenderá o que é um sensor de batida e como utilizar um sensor de batida com o Arduino. Então, aqui nós temos uma imagem do sensor que nós utilizaremos, composto por duas partes, um controlador de interface e esse círculo dourado é o sensor de batida. Então esse sensor ele é o sensor de batida piezoelétrico e ele é um componente que detecta vibrações. Ele usa um efeito chamado piezoelétrico para gerar um sinal elétrico proporcional às vibrações. Então é um sensor que quando você faz uma pressão, bate nele, ele vai responder gerando um sinal elétrico que pode ser capturado aí pelo Arduino e processado para o que você precisar. Então, seu princípio de funcionamento baseia-se no efeito piezoelétrico, onde esse cristal piezo gera tensão quando submetido à pressão ou vibração. Então, nesse caso, você vê que eu estou utilizando com esse módulo, pois esse módulo possui um resistor, ele é um pouco mais controlado. Se você tiver somente este piezo, esse círculo dourado, eu não tentaria conectar direto ao Arduino, pois ele poderá gerar tensões que podem danificar o Arduino. Então, eu recomendo usar o módulo para fazer essa proteção, ou então você teria que ver como fazer essa conexão, que se não me engano é usando um resistor de 1 mega ohms. Mas tome cuidado se você quiser conectar diretamente o piezo com o Arduino. E o sinal gerado ele é de baixa tensão, em forma de onda alternada, proporcional à intensidade das vibrações. Então você vê que ele vai ser um sinal que nós variável, no qual nós precisaremos no Arduino usar uma porta analógica para fazer a medição, similar ao que nós fazemos com o potenciômetro. E o bom é que ele é resistente a altas temperaturas e vibrações intensas. Então ele é bastante resistente, pode ser usado aí por fábricas em ambientes onde é exigido bastante dele. E a leitura do Arduino, conforme eu disse, é feita através de um pino analógico, pois ele vai captar essas vibrações variáveis. Então, para nós criarmos o nosso circuito, nós precisaremos de uma breadboard, uma plaquinha Arduino. No caso aqui nós vamos acender um LED e apagar de acordo com a batida, então nós vamos precisar de um LED, um resistor 220 a 330 ohms para o LED e o sensor de batida, além de alguns jumpers. Então o circuito que nós montaremos é este aqui. Então nós fazemos a conexão do LED aqui na parte superior, sem muitos segredos, você já acompanha nossos vídeos, já estará familiar. Então o LED ficará conectado à porta 2 do Arduino, enquanto que o sensor ele tem 3 pinos. Então no meu caso aqui esse sensor, o pino da esquerda é o ground, 0 volts, o pino central é os 5 volts de alimentação e o terceiro pino, o pino da direita, ele é o pino de sinal. Então esse pino nós conectamos na porta A0. Então vamos dar uma olhada no código para fazer o processamento desta informação. E aí nós vamos para a bancada montar o circuito e testá-lo. Aqui então tem o código que nós utilizaremos. Então esse sensor, esse código ele vai acender e apagar o LED quando o sensor detectar um sinal maior que um limite definido pelo Arduino. Então no nosso código nós vamos definir aqui uma constante para o pino do LED, no nosso caso aqui é o pino 2, o pino do sensor de batida, que é a porta analógica, então nós vamos utilizar o A0, e aqui eu defini esse limite do sensor. Então, como eu disse, esse sensor tem variações no sinal que ele gera,
e você precisará fazer alguns testes com esse número, porque sensor para sensor podem ter diferentes respostas, ou depende do tipo de vibração. Então eu cheguei aqui nesse valor de 40, mas esse é o número que você pode modificar para fazer os testes no seu Arduino. Aqui eu criei esse valor sensor só para armazenar o valor de leitura do sensor. E aqui é para armazenar o controle do LED, se ele está aceso ou apagado. Inicialmente ele vai ser conectado como apagado. Obviamente, para o pino do LED nós precisaremos defini-lo como output, usando aqui o pin mode. E aí no nosso loop nós teremos primeiramente a leitura do sensor de batida. Então esse valor sensor que nós definimos aqui, nós usamos o analog read passando o pino do sensor, que no nosso caso é o A0, aí ele vai fazer a leitura do sensor. E aí nós fazemos um if simples, no qual nós comparamos se o valor do sensor foi maior que o limite, aí nós invertemos o LED, né, de 0 para 1, ou high para low, e damos o digital write para definir o LED com esse valor de aceso ou apagado. Então, o importante desse if é que, obviamente, mesmo quando ele está parado, ele pode ter qualquer vibração, variação que vai ser ali entre 0, 1, 2, 3. Então, se você não colocar nenhum tipo de controle, você vai ficar com um sistema muito instável. Por isso que nós devemos definir esse limite do sensor para que ele possa efetivamente tomar a ação desejada, que no nosso caso é inverter o LED de aceso para apagado, somente quando nós tivermos uma vibração que seja uma vibração que nós queremos. Então um valor mais alto, aqui no caso acima de 40. E aí por último nós temos aqui um pequeno delay, tá? Só para ele fazer a leitura num determinado delay. Eu diria que esse valor também você deve fazer experimentos com ele, tá? Porque se ele for muito pouco, provavelmente ele não vai ter a resposta adequada. Vai depender muito do projeto. Eu recomendo você também fazer testes com esse valor e tentar adaptar para as suas necessidades. Então, com esse código, meu Arduino está conectado. Eu vou fazer aqui o upload. E uma vez o upload concluído, nós vamos na bancada para ver o circuito e fazer os testes com ele. Upload feito, vamos para a bancada. Bom, aqui na bancada, então, nós já temos ele conectado. Então, o LED não tem muito segredo, né? O negativo aqui no ground do Arduino. Resistor de 220 ohms, ou acho que é 330, conectado no positivo do LED com 5 volts e vem aqui no pino 2, tá? Pino 2. E esse aqui é o nosso sensorzinho de batida. Conforme eu mostrei para vocês, ó, ele tem esse piezo desse lado, e do outro lado é só o círculo metálico. Ele é super fino. E aí nós temos aqui a marcação no módulo, menos, mais e S. Então menos é o ground, então o ground conecta aqui no ground do Arduino. O pino central mais é os 5 volts, conecta aqui nos 5 volts. E o S é o sinal, então o sinal está aqui conectado na porta A0. Você vê que é só de mexer aqui ele já está mudando um pouco a variação do sinal. Então se eu, por exemplo, bater, ó, você vê que ele apagou, e clicando novamente ele já acendeu. Então você repara que ele está funcionando corretamente. E aí você faz a adaptação
de acordo com suas necessidades. Eu já vi, por exemplo, esse piezoelétrico sendo usado inclusive para aquelas baterias de videogame, no, esses do Guitar Hero, Rock Band, mas ele pode ser usado para detector, para se a porta fechou ou abriu. Tem muitas utilidades, aí é mais a criatividade mesmo para fazer uso do sensor. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!